Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que vai ao ar em 5 cidades diferentes, em 6 rádios e expandindo. E também o programa ele fica arquivado no YouTube. Eu quero até convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, que se chama Podcast Papo Saudável no YouTube. E vocês vão poder ter acesso a dezenas e dezenas de entrevistas e programas como esse que vocês vão ouvir agora. Eu quero agradecer aqui a todos que têm ouvido o nosso programa. Eu fico muito feliz, muito honrado em saber que vocês têm gostado desse programa nessa versão, principalmente em que nós falamos de papos saudáveis espirituais, né? Hoje eu tô aqui com um tema que pode chocar um pouco as pessoas no início, mas na verdade vocês vão entender durante o programa. Hoje eu vou falar sobre acreditar em Deus faz mesmo diferença? E aí eu vou começar com um exemplo de um jovem chamado Paul. Esse jovem era um rapaz que morava em Nova York, que mora em Nova York. E ele procurou um pastor uma determinada vez. E ele foi a pedido do pai dele, que era alguém que vivia muito, né, a vida da igreja. E o resultado foi que ele disse: olha, eu conheço tudo desde criança, eu li a Bíblia várias vezes e eu não entendo que eu precise de uma religião. Eu acho que as religiões estão falidas, ele falou. E me parece que o mais interessante é que eu seja bom, que eu seja gentil com as pessoas, que eu seja correto e que eu não faça nada de errado, tipo falcatruas, roubos e tudo mais, e tá tudo certo e Deus vai gostar de mim. Vocês talvez tenham ouvido ou falado isso muitas vezes. Eu tenho ouvido isso demais. Por sinal, tem uma música de uma cantora americana chamada Mary Morris, e eu vou ler um pouco para vocês. Essa música é uma música country, ela não é uma cantora gospel, mas ela fez essa música e isso foi um sucesso maravilhoso. Ficou entre as 10 principais músicas mais ouvidas nos Estados Unidos no ano passado. Chama Minha Igreja. Ela diz: eu xinguei num domingo, eu enganei, eu menti, eu caí em desgraça muitas vezes, mas eu encontro a redenção quando eu coloco o carro na estrada, abro as janelas e aumento o volume. Eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um amém. Parece o Espírito Santo que atravessa por mim. Quando eu ligo o rádio na estrada, minha alma renasce cantando cada verso. Sim, eu acho que essa é a minha igreja. Quando o Hank faz o sermão, né, seria provavelmente um pastor que estava lá naquele rádio, e Cash lhe der o coro, ele queima meu coração frio, mais quente do que o anel de fogo, quando este maravilhoso mundo fica pesado e eu preciso encontrar minha fuga, eu só mantenho as rodas girando, o rádio ligado, até lavar meus pecados. Olha que coisa interessante. Essa cantora ela se tornou extremamente conhecida. Essa música se tornou extremamente tocada e cantada, porque parece que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão passando por muitas decepções. Quando você pensa em religião, muitas vezes você pensa em abusos sexuais de crianças, você pensa em muitas vezes roubo, juntar dinheiro para bancar certos estilos de vida nababescos, né? Pessoas que nunca trabalharam tanto, mas que têm dinheiro para comprar aviões, muitas vezes, carros maravilhosos e tantas outras coisas mais. Isso foi levando as pessoas a encontrarem uma sensação de que não há tanta necessidade disso. Mas isso, quando a gente associa o nosso Deus, né? O tema de hoje seria acreditar em Deus faz mesmo diferença. Mas quando a gente associa Deus às religiões, e eu queria levar vocês a perceberem que uma religião não é necessariamente Deus. Na verdade, ela não é praticamente nada comparado com Deus. A palavra religião ela só aparece uma vez na Bíblia, que é quando... Estou falando da Bíblia porque a maioria de nós somos cristãos, eu sou cristão, a gente acredita muito nessa palavra.
E a Bíblia ela só fala da palavra religião uma vez, quando diz, Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor. Mas a palavra religioso aparece muitas vezes e aparece de uma forma muito ruim. Jesus chamando de sepulcro caiado, de hipócritas e tantas outras coisas mais. Que, por sinal, o próprio Paul falava isso. Dizia que os religiosos são tão hipócritas e mentirosos muitas vezes. O Paul ele dizia assim, olha, a sensação que passa é que uma religião ela é meio como um hospital, que você tem ali e você espera nunca utilizar, mas se você está triste, você busca lá tentando ter um alento, tentando ter um conforto, não é? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Mais recentemente um cientista, ele andou pesquisando o que ele chamou de religiões mais primitivas. O nome dele é um antropólogo, ele é Emily Durkheim. Ele foi em alguns lugares onde as pessoas ainda viviam de uma forma muito primitiva. E ele começou a entender que essa situação de religião, que vem do latim religare, que seria algo como ligar o homem a Deus, nas religiões primitivas estava muito mais em relacionar o homem com outras pessoas. Então parece que, se vocês perceberem, que as pessoas elas vão mais pelo aspecto social. Então elas se reúnem nos cultos, nas missas, porque é um acontecimento social onde elas podem sair de casa, elas podem interagir com as outras pessoas. Mas ainda não falei sobre a pergunta que eu fiz lá no início. Acreditar em Deus faz mesmo diferença? O próprio Tiago ele diz assim, creis em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então parece que só acreditar que Deus existe não serve para muita coisa também, não é? Mas aí começou a complicar a vida quando Copérnico, Galileu, Darwin, o próprio Freud começaram a trazer informações e tem um papa chamado Urbano VIII que perseguiu Galileu porque Galileu disse que a Terra dava volta no Sol e não ao contrário. Parece que a sensação é que a gente nunca pode ir contra os líderes, né? Eu vi recentemente uma história de alguém que foi inventar de mostrar para um determinado pastor de uma religião que havia na Bíblia tal coisa e ele estava pregando contra aquilo. E ele disse, olha, aqui quem conhece tudo sou eu e você está convidado a não vir mais para cá, né? Mas quando você vê, por exemplo, uma chacina, como a que aconteceu recentemente em Israel, onde os terroristas do Hamas entraram em Israel e chacinaram pessoas, mataram crianças de peito, abriram barrigas de grávidas, coisas mais terríveis. E num povo que foi o povo escolhido, que é o povo de Israel. Mas e aí, pessoal? Eu quero dizer para vocês que, na verdade, o Senhor, nosso Deus, ele não vai contra as leis básicas da física. Não adianta você subir num prédio de 10 andares, pular lá de cima e dizer assim, Deus me ajuda para que agora surja um paraquedas divino ou que um anjo me apare e eu não caia lá embaixo. Isso não vai acontecer. Então, se você passa a vida gerando problemas, não espere que necessariamente num determinado momento que você vá, como o Paul falou sobre aquela história do hospital, eu estou indo para esse hospital, que não é um hospital de verdade, seria um templo, porque ele vai me ajudar. Então eu roubei, eu matei, eu menti, como disse Mary Morris agora há pouco na música, né? Eu fiz tudo isso, mas agora eu só preciso ir ali e está tudo resolvido, porque ele vai me fazer apagar tudo e tal. Na verdade, os nossos pecados podem ser apagados, segundo a Bíblia, quando nós nos arrependemos e confessamos a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né? Se diz lá. Mas aí você encontra, por exemplo, o Jesse Ventura, que foi o ex-governador de Minnesota, como também Larry Flynt, que é um sujeito complicado, um pornógrafo, na verdade. E ainda, quem mais? Teve uma outra pessoa, o Teddy Turner, que é um famoso em relação à parte da televisão, dos donos da Warner, né? E eles disseram coisas muitas vezes complicadas. Eles disseram que a religião é como uma muleta, né? É uma muleta. O Teddy Turner falou assim, o cristianismo é uma religião para perdedores. Por que perdedores? Porque Jesus nos ensinou a dar a outra face, é por isso. Olha que coisa interessante.
todas as pessoas não se preocupam se 125 mil cristãos são mortos em média todos os anos, porque são cristãos, porque aprenderam a perdoar, aprenderam a dar a outra face, mesmo em face de tantos problemas, tantas complicações, tantas chacinas, tantas falcatruas, tantas iniquidades, tantos problemas que nós encontramos. Mas mesmo assim, em nosso coração, nós ainda queremos contactar esse Deus, que não necessariamente precisa estar numa religião. Então, eu quero ler para vocês aqui, Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Ele diz assim, guardai-vos de... Isso é Jesus falando, Yeshua. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Eu conheço certas instituições, muitas vezes até denominações religiosas, que, como disse meu pai uma vez, eles gastam R$100 para comprar algo para crianças pobres, e eles gastam R$1.000 para avisar para as pessoas que gastaram aqueles R$100. É mais importante para eles aparecer que fizeram alguma boa ação, aparecer. Muitas vezes as pessoas pedem doações e elas dizem assim, não se preocupe, eu colocarei seu nome na frente de todas as pessoas para que todas as pessoas saibam. Esquecem daquele versículo que fala sobre que você não deve dizer para sua mão esquerda o que a mão direita faz. Mas confirmando aqui, ele diz assim, quando você fizer a esmola, não faça como eles fazem, os religiosos, porque eles querem, na verdade, ser vistos somente. Quando, pois, deres esmola, ele diz, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Pessoal, ele está falando aqui dos templos. Ele está falando de hipócritas nas sinagogas, que eram os templos, hoje seriam as igrejas, as chamadas igrejas, que são os templos das religiões. Então é possível você estar no meio de uma religião, é possível você ser um líder de uma religião e ser um hipócrita? Sim, é possível, está aqui na Bíblia. Ele diz, não toquem trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já têm o seu galardão. O galardão seria um prêmio. O prêmio deles é que eles são, digamos assim, acariciados, o ego é acariciado por aquelas pessoas que estão ali. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Fantástico isso, se vocês prestarem atenção. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O nosso pai, Malaquias, fala, por exemplo, sobre ofertas. Nós, no Brasil, somos o 43º povo que mais oferta no mundo, ou seja, nós estamos lá atrás, nós não gostamos de fazer ofertas. Nas nossas regiões do Brasil, Norte e Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, nós somos a região que menos doa, nós e o Norte. E de todos os estados do Nordeste, nós, Bahia e a parte do Piauí são os estados que menos doam. Nós estamos entre os que menos doam no planeta. E aqui o Senhor está nos falando sobre dar esmola, porque o Pai que vê em secreto nos recompensará. Parece que a gente tem muito aquele instinto de simplesmente venha a mim. Vocês têm que me doar, eu não posso doar nada. Aí eu me lembro daquela viúva pobre, que ela doava só o que ela tinha, algumas moedas, e Jesus disse que ela sim, ela seria recompensada pelo Senhor. E aquele hipócrita, daquele religioso que estava doando um pouco e dizendo que dava esmolas, que fazia jejum e tal, e que orava e batia no peito, muito obrigado porque eu não sou como aquele publicano e tal, esse não tinha recompensas na verdade. Trazendo, eu já falei um pouco disso para vocês no passado, sobre a questão de Malaquias. E ele fala também sobre oração. E ele fala, quando orares, não sejam como os hipócritas, de novo os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Pessoal, de novo ele está falando dos templos religiosos. Ele está chamando de hipócritas as pessoas que adoram ficar fazendo orações em templos. E ele diz assim, e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Eu não estou dizendo que todo mundo que ora num templo é um hipócrita, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem algumas pessoas que adoram fazer isso. Vocês já viram pessoas que quando vão fazer uma reza, seja no catolicismo, ou uma oração, seja no protestantismo, ou seja o que for, no espiritismo, em qualquer lugar, muitas vezes vocês já viram pessoas que mudam até a voz, eles entonam de uma forma diferente, muitas vezes para aparecer junto às pessoas. Aí ele diz assim, ó, em verdade vos digo, eles já receberam seu galardão, mas tu, e eu estou falando agora para você que está me ouvindo, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa interessante. Quando você está orando em secreto, no seu aposento, fechando a porta, normalmente, provavelmente está até escuro, e você está falando com Deus, ou está pensando, meditando, e aqui diz que o pai ele vê em secreto, ele estará te vendo. E orando, ele continua falando sobre não usar de vãs repetições, como gentios, que acham que pelo ser muito falar serão ouvidos. Precisamos abrir o nosso coração para sentir esse Deus de verdade. Não podemos misturar religião com Deus. Não podemos ser comprometidos na nossa mente, na nossa cabeça, por uma religião. Não podemos comprometer o nosso pensamento do nosso Criador porque alguém numa determinada religião abusou de uma criança e era um líder religioso. Não porque alguém roubou e levou o dinheiro e fez, seja lá o que for que ele fez, e continua fazendo da vida uma imundície. Não. Nós temos um Criador. Esse Criador é perfeito. E eu tenho certeza que você está me ouvindo, você já teve alguma experiência com esse Deus. E essas experiências é o que nos fazem responder a pergunta que eu fiz lá no início. Acreditar em Deus faz mesmo diferença? João, ele diz que nós precisamos acreditar e receber. Então, há uma necessidade de receber esse Deus dentro de nós. Isso não está relacionado a você entrar para uma religião. Está relacionado a você entrar no seu quarto e orando em secreto, fala com Deus. E diz assim, ô Senhor, aquele maluco estava falando lá na rádio e ele estava falando isso. Vamos ver se isso é verdade. Eu quero sentir a sua pessoa. Eu quero sentir a sua paz. Você me disse que o mundo dá paz, mas a sua paz é muito melhor. Ele disse, eu dou a minha paz. Não como o mundo vou lá dar. A paz dele é muito melhor. Ouvi nesses dias de uma jovem que ela estava falando que ela saía, bebia, fazia muita coisa e na verdade o que ela se preocupava era em voltar para ter uma relação com o Criador dela. Eu quero estimular vocês hoje a terem essa paz, a perceberem que acreditar, não só acreditar por acreditar, mas acreditar e receber esse Deus dentro de vocês de uma forma simples. Você pode fazer isso onde você está agora. Você não precisa nem que ninguém saiba. Aliás, ele incentiva você a fazer isso sozinho. Você e ele, sozinho ou sozinha. Faça isso e você vai sentir mais paz. Você vai sentir esse próprio Criador, esse próprio Senhor entrando dentro de você. Meus amigos, meus irmãos, na verdade o programa ele já está terminando essa primeira parte. Como vocês sabem, esse programa ele é muito rápido. Eu já estava falando para Arildo que eu estou quase falando com os donos das rádios para a gente aumentar mais algum tempo, para ver se a gente consegue falar um pouco mais. Quando está começando a ficar emocionante, quando está começando a ficar bom, o negócio acaba. Eu queria usar alguns minutos agora para falar para vocês de dois pequenos detalhes. Um deles é uma necessidade que está acontecendo em 40% hoje, pelo menos, dos indivíduos adultos. Isso tem a ver agora com a saúde física, não mais saúde espiritual. 40% dos adultos, em média, ronca. Ah, Giovanni, por que você está falando de ronco? Você é um dentista falando de ronco. É porque a odontologia ela tem algumas possibilidades para fazer com que esse ronco possa ser reduzido ou acabado, né? A medicina ela está um pouco travada nisso daí. Ela só tem um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho mais caro, mais complexo e que você teria que respirar a partir dali.
A odontologia foi um pouco à frente nisso daí. Então hoje nós temos, a partir de polissonígrafos, que são aparelhos que a gente consegue medir no sono se a gente está tendo apneia ou hipopneia. A apneia é quando você para de respirar, isso pode gerar problemas cardiovasculares, pode gerar AVC, pessoal. Então o ronco é um indício de que tem algo errado. Procure ajuda. Se o seu marido ou sua esposa roncam, você vai saber disso. Normalmente isso é mais comum em homens, mas as mulheres também podem ter isso. E isso pode gerar problemas seríssimos. Isso pode gerar problemas que podem matar você. Então, se você precisa de ajuda ou se seu cônjuge precisa de ajuda, nos procure. Na Dental Clínica nós temos desde o polissonígrafo, que é um aparelho que a gente consegue utilizar e permitir que a gente veja a qualidade do seu sono. Você vai dormir na sua casa com esse aparelho, no outro dia nós vamos pegar um chip que está lá e nós vamos estudar a tua qualidade de sono. E vamos saber se isso pode ser resolvido com simplesmente o uso do laser, o Light Touch. O nosso queridinho, né? Nós temos 2 lasers desses aqui na Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas. Por sinal, recentemente, para aqueles que estão me vendo, fiz há pouco tempo uma aplicação de Botox. Estou aqui falando para vocês, né? A doutora Eduarda, a mão de fada da Dental Clínica. A mulher tem uma mão simplesmente fantástica. Vou trazê-la qualquer dia desse aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. E no final das contas, além disso tudo, o polissonígrafo consegue mostrar para nós se a gente precisa realmente fazer o laser. E esse laser também é utilizado pela doutora Eduarda quando ela vai fazer lábios, por exemplo. Aliás, somos a única clínica de toda essa região, me parece que até do Rio Grande do Norte inteiro, que está fazendo harmonização facial também com o uso de laser, que ele consegue formar colágeno, consegue melhorar e reidratar o lábio de uma forma fantástica. Então, só fazer o lábio, deixar o lábio mais bonito, ele se potencializa, ele melhora muito com o uso do Light Touch, o nosso laser de alta potência, exclusividade Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e usado pela doutora Eduarda. Pois então, e essa questão do ronco, ela pode ser tratada só com o laser. Em alguns casos mais graves, a gente precisa de um aparelho intraoral, parecido com aqueles que os boxeadores usam, e que nós fazemos isso também. Então hoje você quer ter qualidade no teu sono, quer melhorar, não ficar alguém que está irritado porque não consegue dormir que preste, porque está irritando o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo estão acordando. A gente tem casos de pessoas que vão dormir no outro quarto, porque não conseguem mais dormir perto daquela pessoa que ronca demais. Né? Eu tenho um caso até um pouco engraçado, se não fosse trágico, de um paciente nosso, que é de uma dessas firmas que trabalham por aqui, que tem esses alojamentos, que ele foi expulso do alojamento, né? Fizeram com que ele fosse dormir na cozinha, porque ele roncava demais. E ele fez o tratamento com laser, ele mostrou que a coisa funcionou bem, ele foi readmitido, né? Então, assim, isso é mais do que só barulho. Pode estar gerando problemas seríssimos na sua vida. Cansaço, a dificuldade de se concentrar no seu trabalho, perda de produtividade. Claro que existem outras coisas também que ajudam a fazer isso. A cafeína, nós falamos isso no outro programa outro dia desse, é uma outra dessas situações. Mas a falta de uma boa respiração impede que você consiga ter um sono adequado. Um sono REM e o N3, que são os melhores, que a gente precisa para poder ter uma qualidade boa na nossa vida diária. Então, eu quero convidar vocês a fazerem uma visita à clínica, completamente sem compromisso. Vocês vão até lá e vão falar, eu estou passando por isso, eu vou analisar teu palato mole. Normalmente ele tem 4 estágios, tem alguns estágios que estão normalmente em pessoas com mais de 40 anos, o palato está bem caído e a gente consegue levantar isso daí, fortalecer, é como se fosse uma musculação, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, como se fosse uma musculação para o palato, né? Então vocês já sabem, na Dental Clínica nós temos tudo. Você quer fazer documentação ortodôntica, nós temos, para o próprio aparelho que nós também colocamos, nós temos o nosso tomógrafo para fazer implante, temos tudo. E isso foi mais uma dica da Dental Clínica. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que foram passadas hoje aqui. E fiquem com Deus, até a próxima semana. Lembrem-se, o nosso telefone é o 999-816640, 999-816640. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar
Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.